Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Estouro Enem. Vamos hoje tratar de uma questão que caiu no Enem de 2010, que apresenta um tema que permanece atual na mídia, no debate público, no Congresso Nacional, enfim, em todos os espaços de discussão, e que o Enem tratou naquela ocasião e continua a tratar em algumas outras edições também, que é a referência ao preconceito de orientação sexual, que no nosso linguajar atual, no léxico da opinião pública dos nossos dias, é chamado de homofobia, a rejeição, o desprezo e, em caso extremo, a violência, enfim, a discriminação contra as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, sejam homens, sejam mulheres. Enfim, mas o que me chama a atenção nessa questão de modo particular e que me motiva a compartilhar o assunto aqui no canal com vocês, é que essa questão do Enem associa a chamada homofobia com o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição Portuguesa. A minha trajetória acadêmica, enquanto graduando, mestrando e doutorando, e mesmo após a conclusão do doutorado, é marcada pelo interesse contínuo, pela sucessão de trabalhos dentro da temática do Tribunal da Inquisição, que fora dos programas de pós-graduação em História é um assunto muito pouco conhecido. Aqueles que são meus alunos sabem que eu tento, na medida do possível, apresentar e explicar no que consistiu a Inquisição. Então vamos ver como é que essa questão do Enem associa os dois temas, homofobia e Tribunal da Inquisição. Será que essa associação é historicamente correta, conveniente? Daqui a pouco vamos voltar a essa observação. Vamos ao enunciado? O enunciado apresenta dois pequenos textos. O primeiro é um texto acadêmico dos historiadores Fernando Novaes e Laura de Melo e Souza, grandes referências sobre o Brasil colonial e o Império Colonial Português, que trata da punição pelo Tribunal da Inquisição Portuguesa, no início do século XVIII, da prática homossexual. O texto diz: pecado nefando era a expressão correntemente utilizada pelos inquisidores para a sodomia, nefandus, o que não pode ser dito. A Assembleia de Clérigos reunida em Salvador, Bahia, em 1707, início do século XVIII, considerou a sodomia, abre aspas, tão péssimo e horrendo crime, fecha aspas, tão contrário à lei da natureza, que, voltam as aspas, era indigno de ser nomeado, fecha aspas, e, por isso mesmo, nefando. E o segundo texto trata de uma cifra referente ao assassinato de pessoas com atração pelo mesmo sexo no mundo atual, no Brasil atual, recente pelo menos, diz o texto. O número de homossexuais assassinados no Brasil bateu o recorde histórico em 2009. De acordo com o relatório anual de assassinato de homossexuais, lésbicas, gays, bissexuais e travestis, nesse ano, 2009, foram registrados 195 mortos por motivação homofóbica no país. E o enunciado, então, apresenta um comando, que é o seguinte: a homofobia é a rejeição e menosprezo à orientação sexual do outro, e, muitas vezes, expressa-se sob a forma de comportamentos violentos. Os textos indicam que as condenações públicas, perseguições e assassinatos de homossexuais no país estão associadas a alguma coisa. A, B, C, D ou E. Vão passar as alternativas. Mas antes eu quero, em um minuto, dizer o seguinte: associar os assassinatos, esses crimes de homicídio contra pessoas homossexuais por serem homossexuais no contexto recente, atual, é muito diferente da ação do Tribunal da Inquisição Portuguesa.
E isso não tem nada a ver com diminuir a violência da Inquisição aos olhos da contemporaneidade. Não é isso. Mas é que o Tribunal da Inquisição Portuguesa, dentro do escopo do conjunto das Inquisições modernas, era um tribunal que, como diz o historiador Ronaldo Vanfas, voltado para a glória de Deus e do rei, adestrar corpo e mente do homem da Idade Moderna para a glória de Deus e do rei. Então isso incluía o zelo pela ortodoxia católica, o zelo, no caso do Império Português, pelo monopólio católico, que se traduzia no zelo contra a disseminação do credo judaico, da religião islâmica, enfim, de outros sistemas religiosos que não o católico romano. E também no comportamento moral, contra a bigamia, que era uma pessoa se unir a outra já sendo casada com uma outra pessoa, que era a solicitação, que era o crime moral que os padres cometiam ao tentar seduzir as fiéis no confessionário. Isso era da alçada da Inquisição, para ninguém achar que a Inquisição não mexia com quem era da hierarquia da Igreja Católica Romana no Império Português. E também a prática de relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, homens ou mulheres, a chamada sodomia ou pecado nefando. Então não era algo no sentido do extermínio físico como são os crimes da atualidade. Então é por isso que há um certo problema em associar o contexto inquisitorial com esse contexto, vamos dizer, homofóbico do passado recente. Não são a mesma coisa. Mas vamos passar às alternativas. A alternativa A diz que essas práticas violentas estão associadas à baixa representatividade política de grupos organizados que defendem os direitos de cidadania dos homossexuais. Bom, para a Idade Moderna, isso nem estava na agenda, como acabei de falar. Não havia essa questão de representatividade de tais grupos, não era isso. Era o adestramento moral do homem moderno. E para a atualidade, isso que a alternativa A diz não é verdade. Pelo contrário, pessoas, grupos que representam interesses ou dizem representar os interesses das pessoas que têm a orientação sexual voltada para a atração para o mesmo sexo, não estão com baixa representatividade ou subrepresentadas. Aliás, estão nesse início de século XXI no Brasil muito bem, inclusive numericamente representadas. Tá? Então, a alternativa A não casa muito com o cenário atual, não. Tá? Alternativa B diz que tais violências estão associadas à falência da democracia no país, que torna impeditiva a divulgação de estatísticas relacionadas à violência contra homossexuais. Ora, se no próprio enunciado já há uma cifra referente ao ano de 2009 sobre violências contra pessoas homossexuais, o enunciado já desmente a alternativa B. Então nem vamos gastar mais tempo com ela, não. Vamos à próxima. A alternativa C diz que tais violências estão associadas à Constituição de 1988, que ainda é a vigente no Brasil, que exclui do tecido social os homossexuais, além de impedi-los de exercer seus direitos políticos. E a Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, é muito clara quanto ao combate à discriminação, seja de origem, sexo, raça e aquilo que pertence à vida privada do cidadão, à esfera privada. Nada na Constituição de 1988 aponta para a exclusão de pessoas homossexuais do tecido social ou dos direitos e deveres da cidadania. Não. Vamos para a próxima. A alternativa D associa tais violências a um passado histórico marcado pela demonização do corpo e por formas recorrentes de tabus e intolerância. Embora os contextos da Inquisição Portuguesa e dos crimes de homofobia na atualidade sejam muito diferentes, das 5 alternativas, essa é a que mais se aproxima de algo que, com algum esforço, podemos juntar os dois cenários. Tá? Demonização do corpo, não é que a Inquisição Portuguesa demonizasse o corpo, mas havia todo um paradigma moral dentro do qual o uso do corpo era legítimo. E naquele paradigma, a prática homossexual não estava dentro, por isso era punível pela Inquisição. Mas, enfim,
formas recorrentes de tabus e intolerância. Eu fico aí com tabus. O tabu homossexual faz parte da tradição judaico-cristã que é corroborada no âmbito moral pela Inquisição Portuguesa e doutrinal também. É verdade isso, tá? E ainda hoje permanece. Devido à tradição judaico-cristã, o Brasil está inserido nessa tradição. Independente de alguns gostarem disso ou não, está inserido. Então a alternativa D tem aí um ponto de ligação, essa questão dos tabus, mais do que a demonização do corpo ou a intolerância, que também não era a tolerância, uma agenda inquisitorial, mas tem aqui um ponto que liga os dois. Podemos ficar com essa alternativa guardada. A alternativa E associa tais violências a uma política eugênica desenvolvida pelo Estado, justificada a partir dos posicionamentos de correntes filosófico-científicas. Eugenia, a boa geração de seres humanos, algo muito associado ao nazismo e algo muito distante da realidade brasileira hoje. Tá? Se existe já todo um debate, todo um grande cenário problemático para o emprego de células-tronco embrionárias em pesquisas científicas, quanto mais considerar que há uma política eugênica de manipulação, de uso de embriões de material genético para criar uma espécie de super-raça no Estado brasileiro hoje. Isso também não é verdade. Então, dentro da proposta da questão do Enem, apesar dessas questões outras que eu coloquei ao longo do vídeo, a alternativa correta, letra D de dado. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não sabe que história no Enem é aqui, se inscreva. E a você que já está inscrito, continue compartilhando com seus colegas e amigos. Um grande abraço, bons estudos.